Bom dia a todos. Bom dia, secretário Jorge Vieira, toda a sua equipe que está aqui participando dessa audiência pública de forma online na Câmara Municipal do Recife. Saudar aqui o vereador Carlos Muniz, que se encontra aqui presente comigo na sala das comissões. Acredito que o vereador Chico Kiko deverá entrar em seguida. Ele me falou que estaria entrando para participar da nossa audiência e também disse que participaria. O vereador Eduardo Moura me disse que participaria. Já feita a saudação a todos, eu passo a palavra ao secretário Jorge Vieira para que ele possa iniciar a sua apresentação e, em seguida, eu abro para alguma fala, algum questionamento que alguém queira fazer. Mais uma vez, secretário, bem-vindo de forma virtual à Câmara Municipal do Recife. Obrigado, amigo. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Samuel Salazar, vereador Carlos Muniz, meu amigo. A minha equipe aí de orçamento assistindo também. Assim, eu não consigo ver direito, não sei ainda mexer direito aqui no Zoom. Demais presentes, bom dia a todos. Eu queria, antes de começar, lembrar que a gente vai falar aqui da Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? A LDO, a famosa LDO. Não estamos falando aqui ainda da Lei Orçamentária Anual. Essa audiência não é audiência sobre o orçamento do município para o ano que vem, que será mais na frente, né? Que é a LOA, Lei Orçamentária Anual. Hoje a gente está falando da LDO, é uma lei simples, curta se comparada com a LOA, bem curta se comparada com a LOA, e ela é uma lei bem técnica para cumprir as determinações da legislação, que apenas dá, como o nome da própria diz, as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual. Então, sem mais delongas, eu vou explicar aqui no que consiste a LDO. A LDO, ela visa fundamentalmente reforçar a gestão fiscal responsável, aprimorar o planejamento das finanças públicas e tornar o processo orçamentário mais transparente, ampliando a participação do Poder Legislativo no debate e no disciplinamento das finanças públicas. Ela tem o texto da lei e 3 anexos, que é o anexo de riscos fiscais, o anexo de metas fiscais e o anexo determinado pelo artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o texto da lei. Vamos falar primeiro do texto da lei, como é a estrutura do texto da lei, né? O texto da lei ele contém as disposições preliminares, metas e prioridades, disposições quanto à organização do orçamento, diretrizes para elaboração, alteração e execução do orçamento, disposições sobre a política de pessoal, disposições sobre alterações tributárias, estabelecer normas relativas ao controle de custos, estabelecer condições e exigências para as transferências de recursos a entidades públicas e privadas, estabelecer as condições para a divulgação da programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso e a reserva de contingência, as regras para sua utilização e constituição. Esse é o texto da lei, né? E os 3 anexos, como eu falei, vamos ao primeiro deles, que é o anexo de riscos fiscais. Ele contém eventos improváveis e imprecisos que podem afetar as contas públicas, especialmente os recursos financeiros do município, tornando-os insuficientes para atender as demandas fixadas. Esse anexo ele contempla uma avaliação dos passivos contingentes e de outros riscos capazes de afetar as contas públicas e a elaboração do orçamento, além das providências a serem tomadas caso cada um deles se concretizem. Existem 2 tipos de risco aí no anexo: os riscos orçamentários, possibilidade das receitas e despesas projetadas no projeto de lei orçamentária, a LOA, não se confirmarem durante o exercício financeiro, e existem os riscos da dívida, que são eventos que podem aumentar o estoque da dívida pública, como taxa de juros e como taxa de câmbio, por exemplo. O próximo anexo, o anexo 2, é o anexo de metas fiscais. Ele contém os resultados a serem alcançados para variáveis fiscais, visando atingir os objetivos desejados. São estabelecidas as metas anuais relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e o montante da dívida pública. Ele contém 8 demonstrativos. São eles: a avaliação do cumprimento de metas fiscais, a avaliação em relação às metas do ano anterior, o demonstrativo das metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, a evolução do patrimônio líquido, a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, a avaliação da situação financeira e atuarial,
o demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Aí a gente conclui o anexo 2, que é o anexo de metas fiscais. E o anexo 3 é o referente ao artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ô, Jorge, me permita só um parênteses aqui. Oi. Eu não sei se... Eu coloquei no grupo, só para ressaltar aqui, que eu acredito que você deve estar com alguma apresentação. Ela não está passando aqui para a gente. Mas como você tinha me mandado, eu compartilhei a apresentação aqui no grupo. O pessoal está até confirmando aqui. Era para estar passando aqui na tela. Tem que compartilhar daí, se for o caso. Se quiser, mas a gente pode acompanhar aqui. Fica aí. Mas eu Não, estou não, não, acompanhando não, aqui. não precisa, não. Tá, Esse não? Então, texto que eu mandei foi para é só informação. um resumo mesmo do É, que você está apresentando. Ok, então tranquilo, zero bronca. Pois não, desculpe aí interromper, mas eu compartilhei essa apresentação aqui com os ótimo, colegas ótimo, vereadores. Pode continuar, desculpe. sem problema. E o anexo 3 é o que é referente ao artigo 45 da LRF e contém os demonstrativos de projetos em andamento e alocações das ações de conservação do patrimônio público. Vereador Samuel, é isso, viu? A LDO, como eu falei, é muito simples, tem essa estrutura determinada pela legislação orçamentária federal, né? E é uma lei eminentemente técnica, muito técnica, que diz das regras de movimentação, elaboração e movimentação do orçamento. Ok. Se alguém tiver Deixa eu. alguma pergunta, estou aqui à É disposição. isso. Vou franquear aqui a palavra. Se alguém quiser fazer algum questionamento, não sei se Muniz, Hélio, Eduardo, Chico me disse que ia participar. Alguém queria fazer um questionamento? Eu tenho sim, vereador. Pois não. Bom dia, secretário. Bom dia, Obrigado vereador. pelas explicações. A gente tem umas emendas que a gente colocou na LDO, apenas por conta da gente não ter visto isso muito direcionado, nem detalhado na lei de diretrizes orçamentárias. Uma delas, a gente fala sobre instituir um teto para o gasto com publicidade. A gente sabe que a LDO já estabelece que as despesas com publicidade obedecem limites à Lei Municipal 18.004, de 2014, e também à Lei Federal 9.504, de 1997. Mas a gente está propondo um teto de 0,5% da receita corrente líquida. Qual é a intenção da prefeitura para a próxima LOA, partindo dessa LDO, com relação à publicidade? Vocês pensaram nisso? Vocês pensaram em um teto para gastar? Ou vai continuar obedecendo aí às leis municipais e também à federal? Bom dia, vereador. Desculpa, estava com o som aqui com probleminha. Quanto a emendas, vamos lá. Quanto à LOA a gente ainda está iniciando a elaboração dela, né? Que vai seguir as diretrizes da LDO. Quanto a emendas, o fórum, a discussão sobre todas as emendas vai ocorrer nas sessões da Comissão de Finanças da Câmara. E a Prefeitura e a minha equipe estará à disposição nessas discussões para conversar sobre todas as propostas de emenda, certo? O gasto com publicidade tem um regramento já posto por lei. Se eu bem me lembro, nesse caso aí, que a gente faz uma análise antes para depois ir para a discussão na comissão. Se eu estou bem lembrado, nesse caso aí, a nossa opinião aqui foi que isso não seria matéria para a LDO. Mas, como eu já falei, vereador, essa discussão pode acontecer com mais profundidade na própria comissão, onde a equipe da prefeitura estará presente quando necessário.
Se me permitir, vereador, tem outras duas dúvidas. Acho que o som tá ruim para o secretário, né? Tem que baixar aqui. Boa. Porque tava sem, assim, eu peguei o controle e baixei naquela hora, mas agora já tá. Tá tranquilo o som aí, secretário? Tá ouvindo bem? Melhorou agora. Só que a Estava gente com tá um eco agora muito muito forte. baixo. Joia. Joia. Então, são mais duas dúvidas, então eu vou colocar as duas logo para poder não me estender muito. É. A gente percebe que na LTO também não tem existe uma ordem do que vai ser cortado caso a receita seja frustrada, caso exista pela prefeitura uma previsão de receita e essa previsão fique aquém, né? A realidade fique aquém da previsão. Mas a gente não viu na LDO uma proibição, por exemplo, de cortes na saúde, educação, segurança e assistência social. E aí eu queria saber do senhor se existe, por parte da prefeitura, o pensamento de que se coloque na LDO e depois na LOA, logicamente, mas se coloque na LDO essa proibição de que caso haja uma receita frustrada, né, ou seja, caso a previsão de receita, a realidade fique aquém dessa previsão, não possa ser tido nenhum corte em saúde, educação e segurança. Porque no critério da LDO existente hoje, no item 11, deixa essa possibilidade em aberto, né, dizendo que outras despesas de custeio podem ser cortadas em patamares sucessivos, 5%, 10%, 15%. E não fala aí, não deixa proibido, né, o corte em saúde, educação, segurança e assistência social. Então, a primeira pergunta seria sobre isso. E na outra pergunta que eu vou fazer ao senhor é o seguinte: se existe por parte da prefeitura a intenção de baixar ou de aceitar que a Câmara baixe a porcentagem dos créditos suplementares. Na última LOA, votada em dezembro agora do ano passado, salvo engano, esses créditos suplementares ficaram em 15% para a prefeitura usar sem consultar a Câmara de Vereadores. Existe uma proposta numa emenda aqui de 5%, mas eu queria saber do senhor se a prefeitura ela tem em mente de aceitar essa modificação. E a última é sobre emendas impositivas. Se a prefeitura tem alguma objeção em que haja emendas impositivas previstas na LDO para os parlamentares fazerem o uso dessas emendas. São três perguntas, secretário. Desculpe por fazer as três de uma vez só, mas eu quero poupar aí o seu tempo. Ok. Obrigado, vereador. Vamos lá por ordem. A primeira foi sobre corte de despesas com saúde e educação. Primeiramente, o que a LDO determina como ações em caso de risco, daqueles riscos se concretizarem, elas não se tornam obrigação imediata. Isso é um esclarecimento só, sabe? Certo? São recomendações para a execução do orçamento. O que é que a gente faz? A gente segue toda a legislação, e a prefeitura sempre tem evitado, no caso de uma ocorrência de uma frustração dessa de previsão de receita, a cortar nessas despesas mais essenciais. Mas agora aí na LDO não tem isso expressamente não, certo? Para responder a sua pergunta. Sobre os créditos suplementares, não é nossa intenção reduzir. Isso a gente entende que poderia engessar o gerenciamento do orçamento durante o ano, que é uma coisa muito, muito dinâmica, cada vez mais dinâmica. Então, a resposta é não. Não é nossa intenção, certo? Sobre as emendas impositivas, vereador, pelo que eu estou bem lembrado da consulta que foi feita sobre isso, isso é uma coisa que não está prevista em lei orgânica, na lei orgânica do município, então não pode ser matéria da LDO. Pelo que eu me lembro é isso.
há que haver, se for para isso de fato acontecer, há que haver uma mudança na lei orgânica do município primeiro. A LDO não pode regular isso se é uma coisa que não é nem prevista na lei orgânica. Espero ter respondido. Sem dúvida. Obrigado, viu, secretário? Obrigado. Nada, eu que agradeço. Alguém mais queira fazer algum questionamento? Vereador Hélio, vereador Carlos Muniz. Não, não. Apenas agradecer os vereadores presentes que estão aqui colaborando com esse momento em que o próprio secretário Jorge Vieira relatou que é o cumprimento da legislação, dos requisitos legais, colocando as diretrizes orçamentárias do nosso município para apreciação da Câmara, e os outros momentos serão importantes. Lembrando, Jorge, apenas que a gente teve 8 momentos aqui sobre a reforma tributária. E a gente está pensando em fazer uma sugestão para, em algum momento, ou apresentação dos resultados quadrimestrais, alguma coisa em relação aos impactos da reforma tributária nos próximos anos. Porque é importante, porque a gente verificou nesses encontros que isso vai impactar no nosso município. Mas isso é um passo seguinte, eu estou adiantando você, porque você, o secretário de Planejamento, é aquele que, vamos dizer, lidar no dia a dia com o orçamento e com as diversas rubricas. E é importante você saber que a gente, na comissão de Legislação e Justiça, juntamente com o Salazar, que é o vice-presidente da Comissão de Legislação e Justiça e presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, a gente vai elaborar uma sugestão para que contenha um item específico sobre a reforma tributária. Parabéns pela apresentação, parabéns pela cordialidade. Excelente iniciativa. Parabenizar os vereadores que estiveram aqui colaborando com esse momento tão importante, que é o orçamento do nosso município. Obrigado. Bom dia. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Abraço, amigo. Eu estou aqui com o relatório de apresentação das emendas, que até foi um fruto de um dos questionamentos, foram 204, mas tiveram duas que foram retiradas, total, né? Entre emendas modificativas e emendas substitutivas. Naturalmente, como o próprio secretário, inclusive, ressaltou, a gente vai, cumprido já o protocolo aqui da audiência pública da Comissão de Finanças, da apresentação da LDO, a gente em seguida vai preparar o nosso parecer, o relatório em relação às emendas, e aí vamos marcar a nossa reunião da Comissão de Finanças. O vereador Hélio Guabiraba é membro dessa comissão, membro titular dessa comissão juntamente comigo. Aí eu vou marcar para a gente fazer a apresentação, analisar emenda por emenda, e a gente volta a se reunir para que a gente possa votar a LDO no plenário. Não havendo mais nenhum questionamento, agradeço imensamente a participação de todos, o secretário Jorge Vieira, toda a sua equipe que esteve aqui presente, ainda que de forma virtual, no plenário virtual da Câmara Municipal do Recife, aqui no seio da Comissão de Finanças. Agradecer ao vereador Eduardo Moura, ao vereador Carlos Muniz, ao vereador Hélio Guabiraba, a todos os servidores aqui da Câmara que possibilitam que essa reunião possa acontecer. Enfim, agradeço a todos, muito bom dia e boa quinta-feira a todos. Bom dia a todos. E estamos sempre à disposição para qualquer esclarecimento.